A ceia do Senhor, celebrada com pão, com vinho, na Igreja Universal. Mas o que é que significa para eles? Edir Macedo. A carne de Cristo atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Portanto, nós não mais precisamos ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre o nosso corpo físico, porque este tem a natureza do Senhor Jesus Cristo, pela fé na participação do pão da Santa Ceia. Isso quer dizer o seguinte: se você participa do pão da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo, você não vai ficar doente. É um ensino da Igreja Universal. Que o pão e o vinho da ceia, eles têm poderes curadores, porque eles são o corpo e o sangue de Cristo. Ainda no mesmo capítulo, ele diz o seguinte: quando Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, ele estava mostrando o real sentido da sua vida física. Isto é, seu vigor e sua saúde. Quando ele diz, isso é o meu corpo, ele estava dizendo, o meu corpo que é saudável e que tem vida, eu agora estou passando para vocês. Então, todos, seu vigor e sua vida, partidos em favor de todos que o aceitam como Salvador, a fim de que venham a ser participantes da sua própria natureza, gozando da sua saúde física. Então, não é o corpo de Cristo? Se você come o corpo de Cristo, você vai ter a saúde de Cristo, que não tinha doença nenhuma, porque não tinha pecado, né? Isso que ele esquece. Isso que ele esquece. Então, ele transforma aquilo que é um símbolo espiritual da morte de Cristo na cruz por nós, como sendo um meio de cura e de saúde perpétua. Então, para você ser curado das suas doenças, você tem que participar da ceia do Senhor, porque você recebe a saúde de Cristo, ensina Edir Macedo. Ele diz assim, da mesma forma que Cristo nos dá da mesma forma que o corpo de Cristo, simbolizado no pão, nos dá total saúde física, também o seu sangue, simbolizado pelo vinho, nos dá a saúde espiritual. Agora eu entendi. Né? O corpo, o pão, representa o corpo. Se eu comer o pão, eu tenho saúde física. E o vinho representa a saúde espiritual. Onde na Bíblia está isso, eu não sei onde ele achou. Certo? Porque não está na Bíblia. O pão e o vinho são símbolos do sacrifício da morte de Cristo na cruz por mim, para me livrar dos meus pecados. Só isso. Se eu participo do pão e do vinho, eu estou me alimentando espiritualmente de Jesus Cristo. Ele não está transferindo para mim as características do seu corpo glorioso, que não tem doença, cuja saúde é perfeita. A ceia, então, na Igreja Universal, se torna um meio de alcançar saúde, cura e benefícios materiais. E aqui ele diz, não é de admirar que a Igreja Universal admita a ceia, não somente os seus membros, mas todos que estiverem presentes na igreja no momento da celebração, quer evangélico ou não. Então a Igreja Universal, se tiver macumbeiro, espírita, ateu, idólatra, hindu, budista, quem tiver ali, ele dá a ceia para aquelas pessoas, porque ele vê a ceia como sendo um meio de saúde para aquelas pessoas. O batismo na Igreja Universal é considerado como sendo um meio pelo qual a perfeição cristã é levada até a pessoa. A pessoa que se batiza, a sua velha natureza é crucificada. E ele diz, nós não podemos ficar com duas naturezas, uma pecaminosa e outra convertida. Então, uma boa notícia é que na Igreja Universal, quando você se batiza, sua natureza pecaminosa vai embora, você fica só com sua natureza convertida, não é? Que bênção se fosse assim, porque eu até hoje brigo com a minha. E eu fui batizado por imersão também. Fui batizado quando era criança, por aspersão, e depois me batizei numa igreja batista. Então, qualquer que seja a forma de batismo, eu estou garantido, né? Se salva, eu estou garantido. Mas eu continuo brigando contra a minha natureza. Continuo brigando. Onde é que na Bíblia está dizendo isso? Que o batismo elimina a natureza pecaminosa. O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo. É o símbolo da lavagem espiritual que ele fez em nós, mediante o seu sangue. Mas para eles, ele diz aqui, automaticamente, sem forçar a sua vontade, os crentes deixam de praticar atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio, deve ter muita gente aqui, pelo batismo você se tornará a pessoas mais dócil e humilde desse mundo. Que maravilha! As mulheres aqui, então, já vão convencer o marido a se batizar na Universal, né? Depois dessa, com certeza. Ou então tem umas mulheres geniosas também que têm que se batizar lá, né? Eu tirei isso aqui do site da Igreja Universal em janeiro de 2016.
No batismo é sepultada a natureza humana, isto é, o pecado, e nasce uma nova pessoa disposta a realizar a vontade de Deus na terra. Bom, não preciso dizer mais nada. Dízimos e ofertas. Eita. Olha, na Igreja Universal, dízimos e ofertas são tão sagrados quanto a palavra de Deus. Olha o que diz aqui no site da Igreja Universal. A Universal crê que os dízimos e ofertas são tão sagrados quanto a palavra de Deus. Os dízimos significam fidelidade e as ofertas o amor do servo para com o seu Senhor. Todos os que servem a Deus têm um direito a uma vida abundante e é o que o Senhor Jesus afirma no livro de João. Em outras palavras, para a Igreja Universal, as bênçãos de Deus, quer materiais ou espirituais, são derramadas sobre o fiel em proporção ao tamanho da oferta dada. Macedo diz o seguinte: eu ensino que quanto mais dinheiro alguém der, maior será a bênção recebida de Deus. De acordo com o tamanho da fé, a pessoa faz a oferta. Para que alguém alcance as riquezas de Deus, é preciso manifestar uma fé. Fé no Deus vivo é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer na vida. E comentando o crescimento da Igreja Universal, em 95, ele disse: por que a Universal cresce? Porque está trazendo benefício para as pessoas. Caso contrário, a igreja desapareceria. As pessoas estão recebendo, está havendo uma troca com o Criador. Isso foi declaração dele em 1995. A Universal identifica a prosperidade financeira como sinal evidente da bênção de Deus sobre alguém. Bom, claro que Deus abençoa, mas isso não quer dizer que a bênção material é prova do favor de Deus. Tem muitos ímpios que são riquíssimos e muito crente fiel que vive uma vida sacrificada. O verdadeiro ofertante, ele não está interessado no que Deus possa lhe dar, mas ele está interessado em agradar a Deus e fazer outros felizes, em praticar boas obras e fazer o bem. Macedo diz que o dízimo é a chave que abre os tesouros da graça de Deus. Olha aqui, ó. Quando pagamos o dízimo, Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do ser humano, atuando nas doenças, acidentes, vícios, degradação social. Quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar toda a plenitude de Deus, tendo Deus ao nosso lado aqui na terra, abençoando todas as coisas. Ainda tinha para falar sobre objetos ungidos, né, que é muito comum. Olha só o que é usado. A IURD, a Igreja Universal, usa elementos em seus cultos que são tirados das superstições populares dos cultos afro-brasileiros. Aqui eu fiz uma listinha. Sal grosso, para afastar maus espíritos. Rosa ungida, que é usada nos despachos e nas oferendas a Iemanjá. Água fluidificada, que é usada por credos espiritualistas a fim de trazer influência espiritual para o corpo humano. Fitas e pulseiras, semelhante às fitas do Senhor do Bonfim. Ramo de arruda, usado para afastar coisas mais. Uma quantidade enorme de apetrechos que tem supostamente valor espiritual. Todas essas coisas são usadas na Igreja Universal. Sal grosso, rosa ungida, água fluidificada, fita, pulseira, ramo de arruda. Tudo isso é usado na Igreja Universal. De onde é que vem isso? Vem da Umbanda e vem do Espiritismo, de todas essas religiões afro-brasileiras. Aqui, algumas citações. Programa de rádio da Igreja Universal. Muitas pessoas dizem que angústia e briga em casa é coisa da época em que vivemos. Isso é falso. São coisas resultantes da presença de demônio. Às vezes quer ir à igreja, mas na hora de ir, perde a coragem. Tudo que impede as pessoas de ir à igreja é demônio. Venha, vamos ungir o seu pé direito e desamarrar a sua vida. Então, ungir o pé direito, certo? Para você poder ir para a igreja. Crente que não vai para a igreja tem que ungir o pé direito, tá? Outra, participe da campanha da Arruda contra os maus espíritos da última sexta-feira do mês. Temos a oração de descarrego com a Arruda. Uma oração forte, muito forte para a sua vida. Outra, venha receber o pão da cura, o pão da bênção, o pão do Espírito. Leve um pedaço de pão para um doente e ele vai ser curado. Outra, venha à Igreja Universal para receber uma fita para colocar no seu braço. Você que hoje está com a fita vermelha, venha na próxima semana receber um azul, em que está escrito: persegui os meus inimigos e só voltei depois que os esmaguei. Domingo você vai receber a fita azul em todas as igrejas Universal. Largue a fita do Senhor do Bonfim, dos Santinhos, e venha receber a nossa fita azul da cor do céu. Que maravilha!
para não falar do uso de simpatia. Todo mundo sabe o que é simpatia, né? É usado no espiritismo, eles usam também. Então, gente, aqui eu vou parar porque já... Práticas judaicas, aqui o Templo de Salomão, não é? Eles, lá no Templo de Salomão, que foi construído para 10 mil pessoas, tem levita, tem sacerdote, sumo sacerdote, que é o de Macedo, todos vestidos como judeus. O templo é visto como casa de Deus. Tem terapia do amor, jejum das causas impossíveis, alívio para a alma, sessão do descarrego, desencapetamento total. Lá no Templo de Salomão tem cópia do menorá, que é o candelabro, dos 10 mandamentos. Edir Macedo se veste como se fosse um rabino. Tudo isso é apenas uma tentativa de renovar a Igreja Universal e tirar todas estas coisas. O que é que terminamos? Conclusão. Eu sei que a Igreja Presbiteriana do Brasil não pode falar pelas outras igrejas, mas apenas citando, né, eu sou um pastor presbiteriano, mas há cerca de 10 anos atrás a Igreja Presbiteriana do Brasil declarou que, no entendimento dela, a Igreja Universal é uma seita. Não é uma igreja evangélica, não é. Ela tem a linguagem, tem essas práticas, ela é oriunda de uma igreja supostamente evangélica, mas hoje ela é uma seita. Então, tanto é que se alguém é da Igreja Universal e quer se tornar membro de uma igreja presbiteriana, ele tem que ser rebatizado. Ele tem que fazer todo um curso, tem que ser rebatizado, fazer profissão de fé, porque nós não aceitamos a Igreja Universal. Isso não quer dizer que não haja na Igreja Universal pessoas, como aquela mulher que eu citei, que não se convertam, que não conheçam a verdade. Na verdade, eu conheço muita gente que se converteu na Universal, depois ficou com os olhos abertos e saiu quando viu que estava realmente dentro de uma seita. Deus é tão misericordioso que Ele usa a pouca verdade que existe nesses lugares para trazer essas pessoas ao conhecimento da verdade. Então, que Deus nos dê sabedoria, graça, misericórdia, para nós mesmos não sermos tentados a cair em práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão clara e nos ajuda. Nós oramos por aquelas pessoas que estão dentro dessas seitas, que o Senhor possa abrir os seus olhos para que conheçam a verdade simples do Evangelho, em vez de serem iludidas por falsos profetas que têm interesse apenas financeiro, em poder. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos que são teus. Em nome de Jesus.